Fala galera, tudo bom? Uma boa noite para você. Nossa live de hoje vai ser gravada, né? E também neste horário aí, já que hoje teve jogo do Brasil, né? Sabe Deus aí qual foi o resultado, porque eu tô gravando agora de manhãzinha. Mas eu não podia deixar de fazer essa live por dois motivos. Ontem foi um dia muito especial na nossa igreja, né? O dia de São Pedro e São Paulo, né? Duas colunas na nossa igreja. E também ontem aconteceu uma coisinha no Vaticano que unindo esses dois assuntos, eles são uma grande lição para nós, né? Então, você que está aqui, não esqueça do seu joinha, se inscrever no canal, ativar seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, você pode fazer os seus comentários, mas seguindo as regrinhas aqui do meu Jesus que está passando na sua telinha. E também lembrando, né, que como eu não estou ao vivo, depois eu vou dar uma olhada nos comentários e espero conseguir responder aqueles que estiverem aqui pelo menos nessas 24 horas, tá bom? Então não esquece, nos ajude aí a chegar aos 50 mil inscritos neste ano. É a nossa meta, tá bom? Então nos ajude aí. Bom, vamos lá para o nosso... O que aconteceu aí, né, no Vaticano. Então deixa eu pegar aqui antes, né, a telinha. Aqui. Peraí, aqui. Bom, aqui nós tivemos ontem a Santa Missa da Solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Ontem foi um dia dedicado a isso, existe um dia em que nós celebramos a missa em honra, né, em razão dessas duas pedras da nossa igreja. E aí, aqui foi celebrada pelo Papa Leão XIV e nós tivemos a imposição do palio, que é esses símbolos, né, do bispo, dos novos bispos e arcebispos, né, que foram nomeados aí nos últimos 12 meses. Entre eles, existem 4 brasileiros: Dom Júlio Endi Acamini, que é arcebispo de Belém do Pará, Dom José Roberto Fortes Palau, que é o arcebispo de Sorocaba, Dom Marco Aurélio Gubbiotti, que é arcebispo de Juiz de Fora, e Dom Mário Antônio da Silva, que é arcebispo lá de Aparecida, né? E aí eles recebem o palio, né? O palio, ele é um símbolo litúrgico, né, um paramento litúrgico, um objeto litúrgico, que é concedido aí pelo Papa aos arcebispos metropolitanos, como esse sinal de comunhão com a Santa Sé e essa missão pastoral aí, né, exercendo dentro da arquidiocese. Então, ele é confeccionado em lã branca e é colocado sobre os ombros daquilo que nós recordamos, né, do Cristo como bom pastor e carrega aí nos ombros a ovelha. Então, o palio é esse daqui, ó, tá vendo? Que é colocado sobre os ombros dele. E aí, existe uma tradição em relação a isso. A confecção dela, ela é feita com lã, que é utilizada aí por cordeiros que são abençoados na memória de Santa Inês, que é do dia 21 de janeiro. Aí os palhos, eles são confeccionados pelas monjas beneditinas do convento de Santa Cecília lá em Roma. E atualmente, né, aí essa insígnia, né, ela consiste numa estreita faixa aqui, mais fina, de lã branca, e adornada aí com 6 cruzes, né? Então, só pra gente entender, nós temos aqui algumas não, nós temos essa foto, né? Que é convidando aí para esse momento, para essa solenidade. Aí nós temos aqui também este outro trechinho aqui, também, da celebração, sempre lá na Basílica de São Pedro, né? Lá no Vaticano. Ah, não coloquei o som, que legal. Ó, tem Dom Odilo tava ali, né? E só vale dizer aqui que tanto São Pedro quanto São Paulo, eles são os padroeiros da diocese da cidade de Roma, né? O Papa é bispo de Roma, né? Onde é a nossa sede a sede da Igreja Católica. E aqui tem di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati,
come altrettanti agnelli del gregge del Signore e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia. Questo Bom, e aí aqui tem algumas curiosidades além do palio, né? Por que a igreja celebra São Pedro e São Paulo, né? Se Jesus instituiu ali, né, na fé de Pedro, a sua igreja, confiou a Pedro, né, que nós já sabemos. São Pedro e São Paulo, eles representam duas dimensões muito grandes da Igreja Católica, que é a unidade e a evangelização. Então, mesmo que eles tenham histórias diferentes, né, eles foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus de maneiras diferentes, ambos deram a vida pelo mesmo Senhor e também selaram aí a sua vida com o martírio, com a mesma fé. Então, São Pedro, né, talvez você já saiba disso, foi crucificado com a cabeça para baixo por humildade, porque durante a perseguição aí de Nero, né? E São Paulo, por ser um cidadão romano, ele foi decapitado. Inclusive, lá em Roma, eu tive a oportunidade de conhecer esses locais que marcaram muito a vida de São Pedro e São Paulo. Tem a prisão de São Pedro. Tem até a testa, né? É o milagre da testa, que é onde o soldado bateu com o rosto de São Pedro e ficou a marca do rosto dele, que é perto do Fórum Romano, ali próximo do Coliseu. Se um dia você for para Roma, pesquise esse lugar, vale muito a pena você ir. E também tem, se eu não me engano, a Basílica de São Paulo também, que tem ali a prisão. E tem um espaço onde foi o caminho do martírio de São Paulo. E aí, quando decapitaram São Paulo, a cabeça dele quicou 3 vezes, né? E aí, no último lugar onde ele quicou, tem tipo uma minazinha de água, né? Jorra um pouco de água ali, né? Então, nós temos muitos significados na nossa igreja, né? Então, São Pedro é a questão da unidade, o ministério pastoral, as chaves do reino, né? Porque Cristo deu as chaves para ligar e desligar as coisas entre o céu e a terra, e também a confirmação dos irmãos, né? E aí, Paulo, ele já teve essa questão do impulso missionário, da evangelização dos povos e a expansão da igreja, que foi muito além da questão de Jerusalém, né? Que hoje nós conhecemos aí como Israel. E vale muito nós lembrarmos também, acho que eu já comentei isso em alguma outra live, tem um especialista que chama Barabasi, né? E ele falou da importância das ações das cartas de São Paulo para a disseminação do cristianismo, né? Então, São Paulo foi um grande responsável por evangelizar, por disseminar, por espalhar a palavra de Deus, né, o evangelho a muitas nações, né, o que ajudou muito também na época. Então, aqui eles mostram duas questões. São Pedro, que é uma raiz que mantém ali a árvore forte, né, e São Paulo como os galhos que vai levando esses frutos aí ao mundo, né. Uma árvore sem raiz, ela cai. E uma árvore sem galhos, ela não produz frutos, né? Então, ela acaba não tendo vida. Então, isso significa que essas duas personalidades, São Pedro e São Paulo, demonstra que a igreja precisa dessas duas questões, da comunhão e do ardor missionário, né? Além dos nossos pilares de Sagrada Escritura, tradição e magistério, que nós vivemos disso, né? É claro que São Pedro e São Paulo são diferentes, né? Paulo perseguiu os cristãos, ele era fariseu, ele era um ótimo orador, e um detalhe, ele se converteu depois da ressurreição, ou seja, ele não teve o contato que São Pedro teve, né? São Pedro era simples, pecador, claro, né? Pescador. Ele tinha pouca instrução comparado a São Paulo, e ele foi escolhido entre aqueles 12 apóstolos, né? Então, nós temos essas duas diferenças em tempos diferentes, mas para ver como Jesus age, né?
durante todo esse tempo. Além disso, gente, também, não sei se vocês sabem, né, devem saber, se você principalmente vai à Santa Missa aí, sempre na solenidade de São Paulo e São Pedro, nós temos o famoso óbolo de São Pedro. O óbolo de São Pedro é uma coleta que é realizada aí eu vou deixar rolando aqui, tá? Pela Igreja Católica para ajudar o Papa nessa missão de caridade e no sustento de algumas atividades da Santa Sé. Então, todas as paróquias são convidadas, né? Todas as dioceses são convidadas ali, né? Para que possam motivar essa doação das pessoas. Todo o dinheiro arrecadado vai lá para a Santa Sé, para as atividades da Santa Sé ou para algumas missões aí de caridade, né? Conforme vai sendo a necessidade. A palavra óbolo significa isso, oferta, né? É uma contribuição. E aí é literalmente a oferta aos fiéis ao sucessor de São Pedro, né? Que é o Papa. Então, sempre no dia 29 de junho isso acontece, né? Porque tem aí a solenidade da liturgia. Mas por que eu tô trazendo todos esses negócios, né? Que provavelmente você já saiba, porque graças a Deus os inscritos do canal são muito assíduos, né? Com essas informações. Porque além de tudo isso que eu falei, de São Pedro e São Paulo, de forma muito especial, não que São Pedro não seja, tá? Mas São Paulo, de forma muito especial, ele é um exemplo para os protestantes, os raditrades, ou aquelas pessoas que acham que precisa viver mais o magistério e não tanto da Sagrada Escritura e não tanto da tradição, ou para aquelas pessoas que vivem da tradição, mas não vivem tanto do magistério nem da Sagrada Escritura, ou que vivem só da Sagrada Escritura, né? Por quê? Como eu falei, São Paulo recebeu aí... ele se converteu depois da ressurreição de Cristo. Então, ele não teve esse contato que São Pedro teve, né? Mas, além disso, lá em Gálatas... Tá com a Bíblia aí, gente? Eu vou usar a Bíblia hoje, hein? Assim, de forma mais clara, né? Porque a gente sempre usa a Bíblia aqui, tá? Lá em Gálatas 1, deixa eu pegar aqui. Jesus, cadê meu Gálatas aqui que não tá aparecendo, Senhor? Minuto. Aqui, achei. Lá em Gálatas 1, do 1 ao 11, do capítulo 1, versículo 11 ao 12. O que São Paulo diz, né? Que ele asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a uma revelação de Jesus Cristo. Então, essa questão aí é até narrada lá em Atos 9, do versículo 1 até o 30, né? Porque ali, no capítulo 9, tem toda a conversão de São Paulo, né? Que antes era Saulo. Então, do capítulo 9 completo, nós temos toda essa realidade de São Paulo, a sua conversão. Nós temos ali o batismo, as primeiras pregações de São Paulo e o apostolado de São Paulo lá em Jerusalém, né? Então, o que poucas pessoas lembram? Que São Paulo, ele recebeu o apostolado dele, ele foi apóstolo, não porque Jesus escolheu, ele não estava ali entre os 12, né? Ele foi depois da ressurreição. Então, Paulo sentiu o chamado, mas aí vem o ponto, né? Que eu falei dos protestantes ou dos raditrades, enfim, né? Ou de alguém que escolha ali só um dos pilares que eu já mencionei aqui: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Tradição e Magistério. Paulo recebeu o apostolado de Cristo. Ele é um apóstolo de Cristo, mas ele foi escolhido por Deus, né? Assim, diretamente por Deus. Não teve um intermédio. Porém, todavia, entretanto, ele não ficou fazendo as coisas sozinho da cabeça dele. Ele se ligou à Igreja de Cristo. Por quê? Lá em Gálatas 2, do 1 ao 12, o que vai falar ali, né? Subi a Jerusalém e expus ali o evangelho que prego entre os gentios para não correr
ou ter corrido em vão. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele recebeu o evangelho do próprio Cristo, mas mesmo assim ele subiu para Jerusalém. Jerusalém era o quê, gente? Jerusalém tinha o quê? Tinha São Pedro, Santiago e São João, né? Que são aí os pilares da igreja. E o que aconteceu? Ele procurou receber daqueles que receberam a missão de Cristo também a obediência, né? Então ele se submeteu ali à igreja de Cristo, aquilo que Cristo tinha formado ali, né? E um pequeno detalhe, teve ali também o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. E ali tinha uma questão doutrinária que depois a gente pode trazer em um outro vídeo, né? E o que Paulo fez ali? Dentro do concílio, ele não criou uma outra igreja, ele não escreveu um livro, ele não abriu outra denominação, ele foi até a igreja. Quem que decidiu ali em Atos 15? Pedro falou, e depois Tiago confirmou essa questão pastoral, e aí a igreja acolheu, e Paulo aceitou, né? Então, isso destrói aquela questão que alguns cristãos até interpretam, a Bíblia por conta própria. Então, Paulo tinha objeções, e não era objeção assim em relação à doutrina, mas a atitudes, foi levado ali, ele falou, beleza, Pedro falou, Tiago confirmou, a igreja acolheu, e é isso, né? São Paulo, ele não usa o sola escritura, né? Que São Paulo que é tão admirado por muitos protestantes. Lá em Atos 15, onde acontece o concílio de Jerusalém, nem existia ainda essa questão, separação, né? Antigo e Novo Testamento. Então, como que a igreja resolveu essa questão na época? Pela autoridade apostólica, pela sucessão e pela igreja reunida. Não foi ali pela uma leitura individual da escritura. E aí tem muita gente que acaba falando, mas Paulo corrigiu Pedro, né? Sim, gente, que é lá em Gálatas 2, né? Quando ele sobe ali para Jerusalém. Só que São Paulo, ele corrigiu um comportamento, não foi um ensinamento. Ele não foi ali, olha, você é isso, é isso, isso. Igual a gente vê hoje na internet, sabe? Tipo, o pessoal querendo falar sobre a igreja católica e muitas vezes nem acabam nem falando aquilo que de fato nós vivemos, né? Então, Pedro estava agindo nesse trecho de Gálatas 2 com medo dos judaizantes, né? E o São Paulo veio para corrigir ele. Só que não foi determinado ali uma nova doutrina, né? Não foi dogma que foi corrigido, não foi ensinamento, foi uma correção fraterna. Aliás, gente, isso é uma correção fraterna, tá? Não é você ficar xingando os outros, não. Então, São Paulo recebe tudo de Cristo. E aí, mesmo assim, ele buscou a comunhão. Por isso que é importante essa questão da comunhão, que é o que nós vivemos ontem, né? Para nós lembrarmos da comunhão e da evangelização. Não existe evangelização se você não tem comunhão com a igreja do Senhor. Não existe evangelização se você não está em plenitude com Deus, né? Então, Paulo, ele nunca viveu tipo, eu e minha Bíblia a gente basta, eu e minha interpretação a gente basta, né? Assim como também Paulo, apesar de ter a divergência ali com São Pedro, ele nunca faltou com respeito. Muito pelo contrário, ele sabia se portar, ele sabia respeitar aquilo que lhe foi dado e confiado, né? São Paulo não chegou lá falando, eu sei muito mais do que vocês, não, porque vocês não sabem nada. Jesus apareceu para mim. Eu não preciso ficar ouvindo Jerusalém, né? Porque Jerusalém era esse símbolo de ser igreja, né? Não preciso ouvir vocês não sabem nem o que vocês estão falando, tá cheio de erro aí, né? Ele poderia ter dito isso? Poderia, o ego dele poderia ter subido? Poderia, mas não aconteceu isso, né? E se isso tivesse acontecido, não teria acontecido a unidade ali. Então, mesmo que ele tivesse não, né? Porque Paulo teve essa revelação extraordinária, ele reconheceu a autoridade da igreja quando sobe para Jerusalém. Ninguém ali recebeu mais essas revelações que Paulo, né? Então, por que alguns hoje em dia, eles se pudessem, não, alguns se comportam como se estivessem julgando o Papa, né? Os bispos, o magistério, qualquer outra pessoa. Mas Paulo não foi assim. Ele é um exemplo para nós, né? Então, é importante nós lembrarmos que, mesmo quando Paulo disse lá em Filipenses,
sede meus imitadores, sede imitadores dele, porque ele imitava o Cristo. Ele foi obediente, né, em tudo, né? E a busca da santidade dele nunca caminhou em separação da comunhão eclesial, ou seja, nunca saiu daquilo que é a igreja, porque senão ele não estaria vivendo aquilo que nós temos na plenitude em relação à Santíssima Trindade, que é a comunhão, né? Pessoas distintas, mas o mesmo Deus. Então, nós precisamos viver esta comunhão. Então, quando eu olhei isso, né, e ontem nós falamos muito isso sobre obediência, né, nós precisamos aprender com esses nossos irmãos, né, nós precisamos ver que existe sim questões que são reveladas, mas que eu preciso me submeter no sentido de, eu preciso reconhecer a autoridade e me submeter no sentido de ser educado quando eu discordar, que a gente não vê isso muito na internet hoje em dia, né? E que o quanto nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós fazemos hoje em dia, principalmente nós que buscamos a questão da evangelização. E um outro ponto aqui, que eu falava muito isso lá quando eu retornei no canal, sobre as famosas revelações privadas, né? Nossa, eu tive uma grande revelação. Pois é, meu irmão, mas se você teve uma grande revelação e você não tem comunhão com a igreja, você está indo contra a doutrina da igreja, de Cristo, que é a igreja católica, que vem da igreja primitiva, que vem de São Pedro, que vem de São Paulo, que vem de todos os outros apóstolos, então você, de nada vale suas revelações, porque ela não está em comunhão, não está em unidade. Nós temos que entender que todos os pilares da igreja, eles andam juntos, um não é mais importante do que o outro. Por exemplo, a oração sem caridade, de nada funciona. Caridade sem oração também não funciona. A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, separados, eles não vão fazer aquilo que Deus nos pediu. Foi a vontade de Deus, assim. É um pilar, né? Assim como a Santíssima Trindade, nós temos 3 pilares muito importantes para a nossa igreja, né? Aquilo que é nosso sustento, né? Então, eu quis trazer isso mais como um exemplo, porque nós estamos passando por grandes situações aí dentro da igreja, tanto dentro quanto fora. Não sei pra vocês, mas dentro do meu Instagram agora tá aparecendo muita gente metendo pau na igreja, tratando como se fosse qualquer coisa. E quando a gente pega a Bíblia, a tradição, o magistério, aí agrega toda a questão da história, daquilo que foram historiadores, que nem sempre são católicos, nem sempre são cristãos, nós vemos, gente, que o negócio não é bagunçado, não, que o negócio é sério, né? A gente começa a ver que certas questões críticas exageradas, exacerbadas, não têm fundamento, né? Então, assim, nós podemos receber várias revelações de Deus, mas se você não está submetido à igreja, de nada vai valer, né? Não vai estar em unidade, não vai produzir os frutos que Deus quer que produza, né? Então, é muito importante nós sempre termos essa questão na nossa cabeça, principalmente nós católicos, que nós estamos recebendo muitas informações e nós podemos cair nessa questão de que eu não preciso da igreja. Pra que eu vou ter igreja? Eu mesmo conheci tantas pessoas, gente, que falavam, eu não preciso da igreja, não. Eu rezo sozinho na minha casa. Mas, gente, Deus fez o homem e a mulher, né? Pra que não ficassem só. Tudo sempre foi uma comunidade. E você acha que sozinho você vai dar conta? Não vai dar conta, não, gente. Quanto mais sozinho, parece que pior fica, né? Mas também não adianta você ir fazer as coisas em comunidade, mas não reconhecer que existe ali uma questão que é central, né? No caso, a Igreja Católica. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por São Pedro, porque é o primeiro papa, claro, mas também por toda a história dele, tem muitas questões que falam muito comigo, mas de um modo muito especial, São Paulo, apóstolo, porque ele é o apóstolo da comunicação, ele é um grande exemplo de comunicação, claro, né, depois de Cristo, enfim, mas ele é um grande exemplo da comunicação. E eu sou formada em comunicação, né? Então, a vida de São Paulo, para mim, é muito importante. As ações dele, o modo como ele evangeliza e também todos esses detalhes aí que muitas vezes nós esquecemos, né? Agora, você deixa aí nos comentários se você já sabia desses detalhes. Provavelmente você já sabia, né?
Mas eu quis trazer aqui porque às vezes a gente esquece de alguns pontos e a gente pode acabar caindo em contradição até mesmo nas pequenas coisas, né? Então deixa aqui no seu comentário, me fala como foi ontem celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo na sua paróquia, né? Como foi, como é para você celebrar essas solenidades, deixa aqui nos comentários. Não esquece que eles precisam seguir estas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, filho amado de Deus! Até o próximo vídeo, até a próxima live, mini live, enfim. Tchau!